findando na Jocum. E daí eu disse a ele, mas Deus tinha falado comigo que já estava o tempo se findando. E daí eu tomei a decisão de congregar com ele na igreja da qual ele faz parte hoje, que é a Pentecostal da Bíblia, em Marechal Deodoro, né? Fomos conversar com os pastores e assim, estamos namorando, pedi oração. A pastora Claudete não orava, ela só abraçava a gente. E o pastor Evandro, Claudete, vamos orar por eles, né? E eu sem entender por que ela estava tão feliz em eu chegar. Mas eu já fazia parte, indo na igreja, levando equipes de missionários, porque a gente trabalhava assim. E várias vezes eu fui ajudar o pastor Evandro na igreja, outras vezes o pastor Evandro também nos ajudava com a Kombi. A gente também era bem próximos, porque o pastor Evandro sempre estava na Jocum com a gente. E isso é muito importante, né? Essa parceria da igreja com as missões, com a junta missionária, né? E eu quero falar um pouco a respeito disso, nesse encontro de pastores, né? O nosso tema é Igreja em Movimento. A igreja não pode parar, né? O Coliseu não parou a igreja, né? As dificuldades do país não param a igreja, né? As dificuldades financeiras não podem parar a igreja. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer que nós não estamos parados, nós precisamos ser uma igreja em movimento. Nós precisamos continuar sendo uma igreja missionária. E é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos ser como igreja pentecostal da Bíblia, igreja cristã pentecostal da Bíblia, né? Como uma igreja missionária. E a igreja que não pode parar. E eu quero começar falando sobre missão deve ser testemunho. Vida que fala mais alto do que a sua voz. Antes de você chegar lá, o seu corpo chega lá, a sua voz tem que chegar. E eu entendo que missão é a própria obra de Deus em movimento, né? Ela nasce no coração do Pai e é revelada no Filho, capacitada por quem? Pelo Espírito Santo. A igreja não inventa a missão, ela participa da missão com Deus, é junto com Deus. E nós precisamos estar. E quando eu coloquei assim, olha, missão é fazer Cristo conhecido através do anúncio do Evangelho. Porque nós não podemos separar a missão do Evangelho. Precisa estar junta. E quando eu olho para missões, eu me converti com 14 anos de idade. Eu vim de uma igreja batista, tá? Quem veio de igreja batista sabe que tinha Mensageiras do Rei, né? Olha aí, povo rindo que veio de lá, né? E daí as Mensageiras do Rei sempre falavam de missões, de missionários. Tinha que escrever carta para missionários, eu amava, né? Quem é dessa época de escrever carta? Hoje é e-mail, eu nem olho direito meus e-mails. Às vezes eu deixo no celular porque aparece, olha alguma coisa no e-mail, né? Mas hoje tem o WhatsApp, você manda mensagem para os missionários. Eu gosto, ainda às vezes escrevo algumas cartas e entrego, né? Mas naquela época eu escrevia cartas para os missionários, eu ficava feliz da vida, porque os missionários respondiam para mim. E eu, nossa, que coisa linda, né? E uma vez, eu cantando no coral da igreja, Deus me fez ver, numa igreja batista, tá? Tradicional. Eu pude ver algumas pessoas como se estivesse no lamaçal, num lago sujo, e elas pedindo socorro, levantando a mão assim para mim, eu estava dizendo que estão pedindo socorro. E daí eu não entendi nada, eu cantando não entendi nada. Sinceramente, eu não entendi nada. Como uma boa batista, eu não entendi nada. Meus olhos abertos, eu cantando, vendo isso, uma boa batista, eu não entendi. Aí eu procurei a missionária da minha igreja. Eu fui para ela e disse assim, olha, eu cantando, eu vi essas coisas lá. Jeane, Deus tem um chamado na sua vida, você é missionária. Eu disse, eu? Sim. Missionária, mas eu estou estudando missões com as mensageiras, as pessoas saem, então, Deus quer trabalhar na sua vida isso. Então, continue estudando. Olha o que ela disse para mim. Continue estudando. Infelizmente, hoje, tem muitas pessoas que não querem estudar. Ficam dizendo, Deus está voltando, né? Jesus está voltando, eu não preciso mais estudar. Gente, que mentira. Eu estudo, amo estudar.
E, inclusive, fiz psicologia, hoje eu sou psicóloga clínica, mas é por conta do ministério também, porque eu trabalho com adolescentes e jovens, sou líder regional, e chegou um momento que eu disse assim, pastor, eu não sei para onde ir com esses adolescentes, com esses jovens. Eu preciso melhorar a minha vida. Aí a pastora Claudete, faz faculdade, eu também estou fazendo, daqui a pouco estou terminando. Aí você começa e eu termino, estou terminando e você começa. Ah, tá bom, quando eu vi ela, não, mas ainda falta 3 anos quando eu comecei a estudar. Então, a senhora não está terminando? Ela só, entendeu? Aí eu, você não está terminando? Aí o pastor Evandro, aí eu digo, pois é. E daí, Deus foi me colocando nesse lugar porque eu nunca pedi, eu nem sabia para onde eu estava indo. E Deus foi me colocando porque eu entendo que o chamado missionário também nos leva a outros lugares. A gente não pode ficar parado. A igreja precisa se movimentar. E Deus nos convida para isso. Porque quando Ele nos leva, e eu falo o seguinte, é levar o reino onde ainda há trevas, restaurando o que está quebrado e libertando o que está oprimido. E hoje, muitas vezes, as pessoas estão desse jeito dentro de nossas igrejas. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar. E dizer assim, olha, você precisa de libertação. É fácil? Não. Para nós líderes, pastores, eu sei que não é fácil. Mas Deus nos convida a, ainda nas trevas, restaurar o que está quebrado e libertar o que está oprimido. Porque a missão não é um evento, nem uma agenda denominacional. Não é. Mas fazemos, sim, precisamos ter. Já temos a de 2026, correto? Já temos, e temos orado por ela. Eu também tenho. A Regional Nordeste, a GY, já tem a nossa conferência marcada. Vamos para uma chácara maravilhosa. E eu estarei lá, em nome de Jesus. Em setembro, vai ser em Natal. Pastor Francisco vai, em nome de Jesus. Então, temos uma agenda, mas nós precisamos entender que isso não vai nos movimentar. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma agenda. É um estilo de vida que envolve aí anunciar, discipular e enviar. Nós precisamos enviar. Nós precisamos motivar os jovens, os adolescentes, as crianças. Porque começa daí, como fala muito a minha pastora, o coração da criança é de quem chega primeiro. Quem é que está chegando primeiro no coração dessas crianças? Eu atendi uma criança que ela é da Adventista. E eu fiz algo no consultório com ela, conversando com ela, eu entreguei algo. Aí ela disse assim, eu não posso receber isso, tia. Eu disse, por quê? A minha igreja não permite. A criança tinha 8 anos de idade. Terminando de conversar com a criança, eu chamei a mãe e agradeci. Eu digo, olha, seu filho, você pode colocar ele em qualquer lugar, porque ele vai longe em Deus. Porque conheço o Adventista. E ela chegou assim para mim e disse, Jeane, muito obrigada pela sua palavra. Porque às vezes eu tinha medo de liberar meu filho na escola, em alguns lugares que ele vai. Aí eu disse, não tenha medo, porque seu filho tem postura, tem posição. Não tenha medo. E é isso que nós precisamos fazer também no nosso ministério, começar a nossa base com as crianças, para que elas, quando chegar em qualquer lugar, elas possam dizer, não, eu não faço, porque eu acredito nisso aqui. E como eu acabei de dizer, e a gente entende que o coração da criança é de quem chega primeiro. Então, nós, como igreja missionária, precisamos chegar primeiro no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E trabalhando com eles, não vamos precisar de muita coisa com os adolescentes, com os jovens, e nem adultos. Porque a gente sabe que tem muitos adultos hoje que precisam ser evangelizados dentro da igreja. Dói o nosso coração? Dói.
Mas nós precisamos pensar sobre isso. Pode passar, filha. Então, a igreja nunca foi chamada para ficar como estática, parada. A igreja nunca foi. Até porque, em Atos capítulo 2, nós vimos uma comunidade como? Parada? Em Atos capítulo 2, como? Em movimento. A igreja era em movimento. Cheia do Espírito, transbordando poder, amor e testemunho. Então, o crescimento da igreja não é apenas sobre números, mas é sobre movimentos. Pessoas alcançadas, vidas transformadas e discípulos multiplicados. Nós precisamos entender e querer que possamos ser multiplicadores. Hoje eu faço parte do ministério, tem 9 anos aproximadamente que eu estou no ministério. Eu, chegando no ministério, nunca pensei em estar onde eu estou. Nunca. Nem desejei, nem pensei. E eu já falo isso para meus líderes, eles sabem disso. Mas o meu alfabeto é diferente. É obedecer. Então, se está dizendo para fazer, então eu faço. Eu aprendi assim. E eu sei que hoje nós precisamos impulsionar crianças, adolescentes e jovens a serem transformados e a transformar outros também. Porque não é fácil. Porque o crescimento é que gera o envio. É o crescimento que gera o envio. E não tenha medo de crescer. Amém? Não tenha medo que a sua igreja venha crescer. Assim como o pastor Rogério falou, nós não podemos ter medo. Eu sei que tem alguns que querem... Eu já conheci pastores, que eu já trabalhei com muitas igrejas, muitas. Eu já fui para muitos lugares também. Trabalhei com muitas equipes e eu já encontrei N pastores que queriam que a igreja fosse a maior daquele lugar. Mas e cadê a qualidade? Eu também já conheci pastores que não tiravam férias. Aí, como assim, pastor? Não posso, não tem como. Como assim? Aí eu orei por eles, não, agora tu vai tirar. Mas como é que eu deixo a igreja, Anne? Pode deixar com a equipe, a gente dá conta. Eu faço a agenda agora, do mês para o senhor. Mas saia, por favor. Leva a sua esposa, leva seus filhos. Aí a equipe, vamos levantar uma oferta para dar para o pastor? Para ele poder ir. Se é falta de dinheiro, a gente ajuda. Os missionários levantando para poder ir. Gente, é difícil. Eu fico assim, eu digo, Deus, como é que um pastor 17 anos numa igreja sem tirar férias? Sério? Eu cheguei nessa igreja, eu fiquei mal. Eu digo, não, meu Deus, não quer isso não. E daí ele tirou férias com toda a família. Eu pedi, sai daqui, você vai matar a igreja e vai morrer também. É sério, precisa descansar. E daí ele descansou, voltou, a igreja estava em pé, a igreja não... Entende? E foi dito hoje também, o pastor Rogério falou, às vezes a gente pensa que se a gente sair as coisas não vão andar. Anda sim. Talvez até melhora. Talvez até melhore, porque o povo está trabalhando quando você volta. Ah, você fez isso. Eu não sabia que você fazia. Né? E eu, como missionário, eu já vi muita coisa. Muita coisa. E o envio também gera testemunho para outros lugares, para outras nações. Então, uma igreja que cresce sem missões se torna pesada. Sem um pastor que descansa, a igreja se torna pesada. Então, pastores, líderes, descanse. Eu estou no meu tempo de descanso aqui. Já tem umas 3 semanas que eu estou descansando, passeando, né? Pastor, volta quando? Estou chegando. Meu marido está de férias esse mês, aí ele foi segunda-feira, eu vim para cá, e ele do Rio já foi para Maceió. Chegando em Maceió, ele já pegou o carro e foi para Juazeiro com a família. Mais 3 carros. E eu só olhando, olha, né? Mas estamos descansando. E eu chego semana que vem.
Mas nós precisamos, porque uma igreja que cresce sem missão se torna pesada, mas uma igreja que cresce em movimento se torna viva, pulsante, cheia do Espírito e comprometida com o ID. Vocês estão me entendendo? Então, o crescimento que nasce do encontro com Cristo. Antes da igreja ser enviada, os discípulos foram transformados. O movimento começa dentro, no coração, no altar, no secreto. Então, veja, Pedro era um homem como inconstante. Mas ele se fez o que em Cristo? Firme. Paulo era como perseguidor, mas ele se fez como missionário, né? Deus separou Paulo, Barnabé, vai, e ele foi. Maria Madalena era cativa, e Cristo a tomou testemunha da ressurreição. Então, não existe movimento espiritual sem renovação espiritual. Não existe igreja enviada sem líderes na presença de Deus. E eu acredito que esse encontro hoje é para nos trazer também a presença de Deus. E o que não é aquecido na presença de Deus, esfria-se facilmente no corre-corre da vida. Quem aqui não tem uma vida corrida? Né? Se eu contar o que eu faço, não posso não contar o que eu faço. Não posso, porque senão dizer, a nossa vida é um corre, todos nós estamos correndo. Mas nós precisamos cuidar para que possamos parar e ser aquecidos na presença de Deus. Nós precisamos se voltar para esse altar. E eu entendo que esse movimento aqui hoje, esse encontro nosso hoje, é para isso, para que o nosso coração, como líderes, como pastores, sejam aquecidos na presença de Deus. Né? E nós precisamos entender. E esse movimento, e essa questão de missões em nossa vida, o crescimento saudável sempre gera movimento missionário. Amém? Porque é saudável. E eu sei que muitos de nós hoje estamos tentando viver uma vida saudável. Amém? E quando a gente faz isso, quem está do nosso lado, quem está ao nosso redor, percebe e quer também ser saudável. Seja isso na nossa vida física. Amém? Cadê o povo? Cadê o povo fitness? Que gosta não, que vai para a academia, né? Porque a gente não gosta. Eu confesso, eu não gosto não, mas eu vou, né? Aí quando eu vejo os vídeos do pastor Evandro, eu disse, eu tenho que ir também, né? Aí tem outros que vê o meu e dizem, filha, tu está indo para... Que bom, você está caminhando. Aí elas dizem, me chamam de tia G, né? Tia G, a senhora é minha inspiração. Eu digo, meu pai, hoje não queria ir, mas eu tenho que ir. Porque eu sou inspiração de outros, né? E quando eu digo para você que o crescimento saudável sempre gera movimento missionário, é porque uma igreja saudável, uma igreja missionária, as pessoas vão vir, vão ver. E vão querer sempre estar nesse movimento. As pessoas vêm e vão estar vindo, muitas vezes sem você ir lá, mas elas estão vendo esse movimento saudável. O pastor Eliomar falou nessa manhã a respeito da aparência da igreja, né? Também convidativo para que outros venham. Concordo. Até mesmo a nossa aparência, né? Diante de alguns lugares, de alguns não, de todos os lugares que a gente possa ir. Então, precisamos cuidar também. Eu fui missionária durante 22 anos, e as pessoas achavam que eu era rica como missionária. Era. A tia G é rica. A Jocum, ela ganha, acho que mais do que o Loren, né? O Jimmy. Eu disse, não, querida, porque pobre, né? Porque né, sou missionária, eu tenho que andar suja, eu tenho que andar, né? A roupa amassada. Não, minha postura era, parecia que eu tinha, né? Na conta, que nada. Eu ia para que as igrejas, quando voltasse, Jane, olha, uma oferta, glória a Deus, eu pagar a passagem de volta. Mas não precisava saber. Porque a minha postura como cristã, como missionária, elevava Deus nas nossas vidas. E precisamos fazer isso também dentro de nossas igrejas.
né? Como líderes que somos, como igreja que temos, cuidar. Assim como você cuida da sua casa, eu vejo assim, a minha igreja é a extensão da minha casa. E eu preciso entender isso. E as pessoas passam e observam. E daí elas querem entrar, desejam. E eu louvo a Deus porque, às vezes eu estou em alguns lugares, na padaria, ou em algum lugar lá, a pessoa, você é de que igreja, Jeane? Eu sou daquela da Rua dos Cajueiros. Ah, que tem ar-condicionado? É essa. Tem ar-condicionado, tem estacionamento. Não é verdade? Eu digo, isso é essa. Olha a referência. Vocês estão me entendendo? E isso é importante para nós. Eu entendo isso. Mas é porque nós precisamos entender o movimento saudável que nós precisamos receber. E diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, declara o seguinte: recebereis o quê? Poder, e sereis minhas testemunhas. O poder não nos foi dado para conforto, mas para alcançar quem? Diz comigo. Famílias. Quem mais? Quem mais? Missão não é um evento. Eu realizo e pronto. Eu preciso entender que é a minha identidade. Eu preciso viver. É um estilo de vida de quem entendeu o chamado. É uma igreja em movimento que não se limita às 4 paredes. Ela entra nas casas, nas escolas, nas ruas, nas redes sociais e territórios, porque é o poder de Deus que vai nos impulsionar isso. Quando eu entendo isso, que não é só um evento. Ah, vou chamar o pastor Marcos, né, do Samar. E faz um evento. Não é isso, não é somente isso. Podemos fazer, sim. Podemos convidá-lo. E ele vai com o maior prazer. Ele já foi várias vezes lá, junto com a missionária Sônia. Mas nós entendemos que nós precisamos fazer isso muito mais. Vai além. Vai além. E eu preciso entender que onde há vida, há movimento. Onde há movimento, há missão. A missão nós precisamos. Pode passar. Onde há vida, há movimento. Onde há movimento, há missão. Pode passar, querida. Então, está aí. Não poderia colocar outro tênis, né? Ou um sapato. Não poderia. Tem que ser um All-Star. Tem que ser dos meus jovens. Olha, não falem mal de adolescente e jovem para mim, não. Por favor. O pastor Evandro veio para mim. Jeane, preciso conversar com você. Eu digo, cuide, né? Da GY. É o meu coração, meu xodó. Não pode. Então, missão é o envio que nasce no movimento interno na igreja. Não é fora, é dentro. Começa dentro da igreja. Nós precisamos entender isso. Missão não começa na rua. Eu tenho que entender dentro da igreja. Porque eu conheci, quando eu tinha 14 anos, uma igreja batista. E a minha igreja era missionária também. Hoje, como todo mundo está dizendo a idade, será que eu posso dizer a minha? Tenho 50 anos. Pode dizer assim, nem parece, né? Todo mundo disse isso, né? Mas eu entendo. Olha quantos anos eu tenho de crente, desde os 14 anos. Nunca me desviei. Já tentei desistir. Quando o pastor Eliomar colocou aquela foto ali, quando a missionária, ele está falando de mim? A missionária disse, pastor, eu não quero fazer nada na igreja. Eu disse, ele está falando da minha vida. Eu cheguei numa igreja e disse isso, pastor, olha, eu venho congregar aqui, porque na Jocum você chega na cidade, procura uma igreja para congregar, e eu sempre gostei de congregar. E eu cheguei para esse pastor e disse, ele está certo, tá bom. Deixou. Daqui a pouco eu fui me envolvendo, aí ele me chamou, Jeane, está tudo bem? Você não me disse que não queria fazer nada na igreja? Eu digo, você está... Eu digo, eita, pastor, eu fui me envolvendo, e ele foi deixando, né, porque ele foi deixando, ele já me conhecia, e eu não fico parada. Às vezes eu fico, mas não vou ficar olhando, quando eu vejo as coisas que eu estou fazendo. Mas eu entendo que missões começam dentro da igreja. Então, eu estava ali, eu trabalhava ali. Então, como missionária, se você me colocar para trabalhar com crianças, eu vou, eu canto também, eu arranho, né? Não sei tocar, mas canto. Bato um negocinho aqui, canta.
Eu já implantei igreja no interior de Sergipe. Não existia aquela denominação, e a Jocum tem um curso de implantação de igreja, então eu fiz esse curso, e a gente pôde implantar essa igreja em São Francisco. Foi um tempo muito bom. Hoje essa igreja está lá, continua com 90 membros nessa igreja. E eu fico muito feliz em ver o que Deus tem realizado, mas Ele começa dentro. Eu trabalhava também dentro da igreja, para depois eu poder sair. E é isso que nós precisamos investir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, para quando eles serem adultos, continuar fazendo, né? E missão não começa na rua, começa no altar. Uma igreja parada jamais enviará. Não tenha medo de enviar suas crianças, os adolescentes, seus jovens. Não tenha medo. Eu sei que tem alguns pais, deixa eu falar para você que é pai e mãe. Libera o seu adolescente, libera o seu jovem para servir melhor a Deus, onde Deus tem convidado ele a ir. Eu sei que não é fácil nos dias de hoje, mas eu convido a você, deixa. Eu fiz um trabalho missionário na igreja, convidando os jovens e adolescentes para ficar 5 dias. 2 dias, tempo teórico, manhã, tarde e noite, e 3 dias na prática. Levamos 32 adolescentes e jovens e um adulto, porque ela me procurou, eu falei que era só GY, mas ela me... Diana, deixa eu ir. Tá, tu é minha cunhada, você vai, né? Aí ela foi conosco. E nessa época, a minha mãe foi acometida de câncer. A gente recebeu o diagnóstico num momento muito ruim para mim. Eu estava em reunião com os obreiros, que eu estava preparando, e minha tia ligou para mim: Jane, sua mãe está passando mal, você é a única pessoa que atendeu o telefone. Foi um domingo pela manhã, eu na igreja. E minha família mora em Aracaju, eu estava em Marechal Deodoro, em Alagoas. E eu recebi o telefonema. Falei para a menina que estava ajudando, minha secretária, eu falei assim: estou indo para casa, saí na rua chorando. Marido, temos que ir para Aracaju agora. Pastor Evandro precisa ir para Aracaju, minha mãe não está bem. Pastor Evandro, com todo carinho, vai lá, filha, fica o tempo que você quiser. Aí eu disse: não, quarta-feira já começa a programação missionária. Não, fica o tempo que você quiser. Eu peguei, me retirei, vi minha mãe, levamos ela para o hospital, e eu fui orar, falar com Deus: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. É primeiro trabalho missionário que eu estou fazendo na Pentecostal da Bíblia. São 33 pessoas que querem fazer o ID do Senhor nesse lugar. E o que é que eu faço? Ele falou assim para mim: cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Eu disse: o que, Deus? Cuide dos meus. Deus, minha mãe está com câncer nos ossos. Você está dizendo para mim: sim, pode deixar ela aqui que eu vou cuidar dela. Cuide dos meus. Eu imediatamente falei para o marido não entendeu muito. Falei para o pastor, ele disse: é isso mesmo, Jeane. Eu digo: sim, pastor, Deus está mandando eu voltar e cuidar dos dele. Tem certeza? A pastora Claudete: Jeane, pastor Evandro, tem certeza? Eu disse: tenho. Deus falou comigo. E eu voltei. Eu já cheguei fazendo compras para os missionários, chega. Aí na quarta-feira, quando estamos entrando no carro, pastor Evandro, vamos, levando a equipe para ornamentar, minha irmã liga, e eu começo a chorar. Aí todo mundo pensa, né? A mãe dela morreu. Minha mãe estava saindo do hospital. Na hora que eu estava indo fazer o ID, no primeiro dia, era 1h da tarde, o pastor Evandro parou: o que foi? Eu disse: minha mãe está saindo do hospital. Aí todo mundo: glória a Deus, aleluia. Aí todo mundo começa a orar: cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Você entende isso? É Deus, quando Ele diz, eu preciso obedecer. Porque é Ele quem fala. E eu entendo isso, né? Então, quando Deus nos convida, uma igreja parada jamais enviará. Uma igreja viva inevitavelmente transbordará.
Atos 13, versículo 2 diz o quê? Separai-me, Barnabé e Saulo para a obra. Ele se separou. É Deus quem separa. Não é você, como mãe, como pai, como pastor, como líder. Diz o que é a palavra de Deus? É Deus quem separa. Missão é fruto de quê? Diz comigo. União, adoração, obediência. Tem que estar ardendo no nosso coração. Será que arde no seu coração quando você fala em missões, quando você fala no ID? ID pregar o evangelho, eu vou. Não ficar só nos louvores. Né? Eu vou. Vai para onde? Só no louvor, não quero. Uma igreja que cresce para dentro, morre. Mas uma igreja que cresce e se move, envia. Diz assim, ó, pode ir, vá, motiva. Eu sou uma das, eu oro, eu digo, olha, como disseram comigo, você tem cara de missionária. E tem alguns na igreja que eu digo, você se prepare. Mas tia G, se prepare, pode passar. Missão é testemunho. Vida que fala mais alto que a voz. E a missão não é algo que a gente pode programar. É existencial. Ele diz o que em Atos capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas. Ser testemunha não é contar algo, é viver. É ser a evidência viva de que Jesus ressuscitou. Missão é viver o evangelho, servir com Jesus, amar como Jesus e resistir como Jesus. Testemunhar com a vida onde as palavras não chegam. É você servir, estar ajudando, fazendo. E isso Deus nos convida a fazer. Missão não é programática, é existencial. E quem tem missão não espera oportunidade, cria os movimentos. Não espera, eu já estou fazendo. Porque missão não nasce de agenda, mas é o que? Identidade. Não é algo que fazemos, é algo que somos. As pessoas vão ver em você, vão ver no seu coração, vão ver na sua igreja, vai ver na sua liderança. Missão é viver queimando onde Deus nos plantou. A igreja que entende isso não fica parada. A igreja que entende isso não fica parada. Ela se torna um avanço aonde? No reino. Vá e avance. Mova. Não fique parado. Vocês estão me entendendo? Crescimento sem missão é inchaço. Só vamos inchar. Mas em algum momento ela pode voltar para o seu lugar natural. Então precisamos entender que missão sem crescimento é esforço humano. Eu preciso trabalhar. Mas crescimento com missão é reavivamento. E é isso que Deus está gerando na nossa denominação. E é isso que Deus está gerando. E como está o seu coração diante de Deus nessa manhã? Pode passar. E eu quero encerrar dizendo algo para o seu coração. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Líderes, jovens, adultos, pastores, o crescimento que Deus vê não é apenas o da membresia, mas é o crescimento de movimento. Chegou o tempo da igreja viva que não espera o mundo vir, mas vai até o mundo. E nesse momento eu quero que você comece a falar com Deus como tem sido o seu trabalho como igreja viva, como igreja em movimento, aonde você está sendo plantado, aonde você está como um líder, como pastor. E eu quero orar por você nesse momento. Se você sente que ainda não fez o que deveria fazer, como homem, como mulher, no sentido de missões, eu preciso
começar a trabalhar aqui dentro para poder sair. Eu sei que não é fácil, mas Deus te convida nessa manhã a entender e se mover como denominação, que a igreja precisa se movimentar para que o reino avance e para que o inferno recue. E é através da sua vida que vai estar acontecendo isso. E eu entendo que o crescimento verdadeiro é aquele que move. O movimento verdadeiro é aquele que tem testemunho. E o testemunho verdadeiro é aquele que envia. Se tem algum pai, alguma mãe que está aqui também com um coraçãozinho que não quer deixar enviar, não envia nem seus filhos e nem seus membros. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque entendemos o teu ID. Foi o Senhor que nos chamou para estarmos aqui, mas também eu entendo que o Senhor tem nos chamado para sairmos desse lugar e pregar o teu evangelho a toda criatura. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos faz entender o que o Senhor tem para nós. Eu sei que a igreja de Cristo nunca foi chamada para ficar parada. Não foi. E eu oro, se tem algum líder, algum pastor, percebe que a sua igreja está parada e que precisa desse movimento, eu quero estar orando pelo teu filho, pela tua filha nesse momento. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu oro para que essa igreja, esses líderes, possam ser cheios do teu Espírito Santo, para que possam transbordar em poder, amor e testemunho, em nome de Jesus. E eu oro também por pessoas que possam chegar mais junto deles. Eu oro por homens, por mulheres, que possam segurar nas suas mãos e dizer assim: pastor, eu estou com você. Meu líder, eu estou com você, você não está sozinho. Em nome de Jesus. Eu oro para que esse movimento venha acontecer nessa igreja. Espírito Santo de Deus, ajuda o teu filho, abre os olhos espirituais também, para que ele possa olhar ao redor e ver pessoas que podem ajudá-los. Nessa mobilização de evangelismo, do ID. Oh Deus, ajuda também a tua igreja a não ficar somente olhando para dentro, no sentido financeiro. Eu oro agora, porque eu sei que tem igrejas que podem ofertar muito mais do que já fazem para a obra missionária. Desperta o teu povo a fazer a tua vontade também, dentro dessa questão que é o financeiro, que não é fácil. Eu oro pelos administradores, eu oro pela liderança, pelos pastores que precisam tomar decisões. Eu faço parte também do administrativo e sei que não é fácil, mas nós precisamos dar prioridade diante do Senhor, porque a gente entende que o reino é grande, nós precisamos avançar, e eu oro para que nós possamos avançar no teu reino. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, para que possamos entender o chamado que o Senhor tem para nós, como igreja, de sair e levar nossas crianças, adolescentes e jovens e adultos para proclamar o teu evangelho. E também ofertar na casa do Senhor Jesus para os missionários que estão no campo. Guarda o nosso coração e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? E se você pode e quer, né, é importante. Nós temos na nossa denominação o departamento do Samar. Nós temos o Apvida, né? Nós precisamos estar ali juntos. Não é fácil. Hoje também, eu sou tesoureira também da igreja, tá? Pense.
Nem disse tudo que eu faço, nem vou dizer, né, na igreja. Mas a gente vê, precisamos dar prioridade. E eu louvo a Deus, porque a gente sempre dá essa prioridade. E precisamos. Eu viajei, mas antes de viajar, deixei tudo certinho, né? Eu digo, olha, ando dia 20, pastor Eliomar, ando dia 20. Eu preciso, né? Eu, pastor Evandro, já está tudo certo. Ele, amém, filha. Eu estou viajando em paz. Nós precisamos dar prioridade nas questões do reino. E quando a gente fala em dinheiro, né, é complicado, mas Deus nos convida a movimentar também nisso. Não sei como é que está o seu coração nesse sentido, mas existem homens e mulheres querendo fazer o ID e com algumas dificuldades. Conversa com o pastor Marcos, entenda um pouquinho mais, porque ele tem convidado homens e mulheres a fazer a vontade dele. Mas temos algumas limitações. Mas como denominação, nós precisamos abrir nossos olhos e dizer, Senhor, eu estou aqui também disposto até mesmo a contribuir. Disposta também a contribuir. Isso é muito importante para cada um de nós. Desde já, nosso muito obrigado. E que Deus nos abençoe.